Olá, tudo bem? Muito obrigado pela conexão, porque conexão é transformação. Todos nós temos que entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então, vamos transparecer a palavra de Deus de uma forma viva e eficaz, para vocês todos compreender que a palavra de Deus, ela consegue mover qualquer tipo de montanha, qualquer tipo de coisas que tiver na sua conexão de pensamento. Ela pode mover tanto para a direção do bem, como para a direção do mal. Então, a partir do momento que você conecta os bons pensamentos, você vai usufruir da vida eterna, porque os mandamentos de Deus são a vida eterna. E hoje estou aqui na Barra da Tijuca, especialmente na Passarela da Barra, para falar um pouco da transparência da palavra de Deus. Está vendo aquela paisagem maravilhosa lá atrás? Ali é uma cúpula, ali é o pináculo do templo, é o lugar mais alto da igreja. Está vendo lá atrás? O que é que tem lá em cima? O que é que tem no pináculo do templo onde Jesus foi tentado? Tem exatamente uma cruz. Está vendo aquela cruz lá em cima? Observe lá atrás de mim lá. Tem uma cruz no pináculo do templo. E a Bíblia descreve que Jesus foi tentado pelo diabo, mas antes disso Jesus foi batizado por João. Jesus, antes de ser batizado por João, ele não foi tentado de forma nenhuma. Mas quando Jesus foi batizado pelo João no Rio Jordão, ele saiu do Jordão e foi guiado por esse Espírito que passou a habitar junto com ele, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto, na verdade, é a própria Jerusalém. Isso já está no Antigo Testamento. Todos nós que lêem a Bíblia sabem que o deserto que Jesus se refere é a própria Jerusalém. Aqui não tinha a palavra de Deus, porque a palavra de Deus estava com Jesus. A palavra de Deus, a graça e a verdade estava com Jesus. Então em Jerusalém não tinha verdade, porque todos se corrompiam, todos roubavam, todos matavam, destruíam. Chegou até algum momento que Pilatos perguntou a Jesus, na interrogação de Jesus, tu és o rei dos judeus? Jesus falou, vem de mim mesmo vem de você mesmo essa pergunta, ou alguém disse algo ao meu respeito? Pilatos falou, por acaso eu sou judeu? A sua própria gente é que entregou a mim. O que fizeste? De fato, Pilatos não era judeu. Pilatos era romano. Pilatos era romano. Então, na verdade, a transparência da palavra de Deus, você consegue conectar a essas passagens maravilhosas e transparecer. Mas antes disso, antes de falar do capítulo 4 de Mateus e do capítulo 4 de Lucas, para falar sobre a tentação, sobre todas as tentações que Jesus passou, é importante a gente lembrar que todos os canais do YouTube tem uma vinheta. Então a gente não pode deixar de ultrapassar a regra, né? Temos que colocar em prática a vinheta. Então a nossa vinheta vai ser a Barra da Tijuca, que é essa cidade maravilhosa, esse bairro maravilhoso que é a Barra da Tijuca. Então, especificamente na Barra da Tijuca, na Passarela. Então, observe aí, curta a vinheta, que essa é a nossa vinheta, a paisagem maravilhosa. E depois voltamos rapidamente para falar do capítulo 4 de Mateus e do capítulo 4 de Lucas, que é a tentação de Jesus, para deixar bem claro que diabo não existe. O que existe é uma conexão de pensamento. Não existe diabo, não existe Satanás, não existe Lucifer, não existe nada disso, é simplesmente uma conexão de pensamento. Mas quando o pensamento é mau, Jesus dá o nome de Satanás. Então o pensamento mau é que é batizado com esse nome. Então todos nós temos que lembrar da palavra de Deus. A partir do momento que você lembra da transparência da palavra de Deus, você vai observar que diabo não existe. O que existe é simplesmente uma conexão de pensamentos bons e uma conexão de pensamentos maus. E o próprio Jesus dá o nome de Satanás. Vamos seguir para a nossa vinheta. Curta o momento, curta a Passarela da Barra da Tijuca. Ok, aqui é tudo natural, aqui é tudo, não tem nada de colocar efeito no vídeo nem nada. Aqui você não vai ver eu editando vídeo algum.
Todos os vídeos que eu fizer, eu não vou editar. Tudo aqui é natural e automaticamente você vai perceber que é tudo real. Então, o objetivo nosso aqui é falar sobre essa cúpula que está lá, o pináculo do templo. O pináculo do templo. Quando as pessoas veem a passagem de Jesus passando de uma forma, ali é tudo parábolas. Temos que transparecer, o objetivo nosso é transparecer a palavra de Deus, para que nós possamos usufruir da vida eterna. Observe, vamos ler agora o capítulo 4 de Mateus e o capítulo 4 de Lucas também. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado pelo Satanás. E jejuou 40 dias e 40 noites, nada comeu. Depois desses 40 dias e 40 noites, passou a ser tentado por Satanás. Então no deserto Jesus passou a ser tentado. O deserto você tem que colocar em prática em sua mente, que o deserto é a própria Jerusalém. Às vezes você pensa que Jesus foi lá para o deserto, na verdade o deserto é Jerusalém. Não coloque esse tipo de pensamento em sua mente. Então ele foi para o deserto para ser tentado por Satanás. Jejuou 40 dias e 40 noites, e esses dias nada comeu. Veio o tentador, que é o diabo, veio o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Aí Jesus falou para ele: nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que sai da boca de Deus, e sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. Quando fala da boca do Senhor, isso está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que está escrito: nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. Isso já estava certo para Jesus passar. Isso estava escrito no capítulo do livro de Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, pode comprovar lá, que está escrito que era para Jesus ser tentado no deserto, era para Jesus ser humilhado, passar fome, não era para ele comer. Quem ia humilhar ele era o próprio Deus, entendeu? Deus ia humilhar de uma forma espiritual, para que nós entendêssemos, a transparência da palavra de Deus. Jesus de forma nenhuma foi humilhado por ninguém. Nenhum homem conseguiu humilhar Jesus, ninguém conseguiu humilhar. O próprio Deus e também ele, por ele mesmo se humilhou, porque está escrito na palavra de Deus: aquele que se humilha por si mesmo será exaltado, e aquele que se exalta por si mesmo será humilhado. É importante, irmão, que a palavra de Deus, quando você conecta a transparência da palavra de Deus, fica tudo visível em sua mente. Então é importante que a gente coloque isso em prática para que a gente possa usufruir da vida eterna. Observe que Jesus passou 40 dias e 40 noites. O que era que vinha para ele? Certamente era fome. Então Jesus foi tentado pela própria carne. A própria carne, o desejo da carne era desobedecer a Deus, porque Deus já tinha falado de Jesus lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que não era para ele comer. Não era para ele comer, porque ele ia se alimentar o que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus é o que? A verdade, amor, paz, alegria. O homem se alimenta disso também. Por isso que Deus falou: nem só de pão viverá o homem, sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe que Jesus, naquele momento que foi tentado, a carne queria enganar ele, o desejo da carne. Observe outra: isso aí é só simplesmente conexão de pensamento. Então Jesus não se deu a esse pensamento, Jesus não deixou esse pensamento dominar ele, o pensamento da carne que disse: não, coma, você não está com fome? Você está aqui 40 dias e 40 noites, então coma, mande que essas pedras se transformem em pão. Poder para isso você tem, não tem não? Tem, você é filho de Deus, Pai, tudo. Aquela história, entendeu? Aquela história. Jesus disse: não, nem só de pão viverá o homem, sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Pronto, naquele momento o diabo pensou, quer dizer, a carne pensou, e levou ele até o pináculo do templo. Tá vendo lá atrás? Ali é o pináculo do templo, é o lugar mais alto. Quando você olha o pináculo do templo, você tem que observar, é onde reina toda a autoridade, onde é tomada a decisão, é na cúpula. Se for na cúpula da Câmara Municipal, é onde toma as decisões. Cúpula quer dizer algum lugar de autoridade, é onde as pessoas colocam em prática, é onde as pessoas estão totalmente com autoridade, que é para expor a autoridade, para colocar ordem na população, em todo mundo. Então, na cúpula, naquele tempo, no templo era que saía as ordens, tanto ia para os governadores, para os reis, também todo mundo cumpria. Os fariseus, os escribas, pegavam a Bíblia e observavam a Bíblia e passavam as ordens para todo mundo obedecer. E o governador apoiava. Então saía daquela cúpula. Então naquele momento o Senhor Jesus também foi tentado pelo diabo. E disse, o diabo levou ele para um monte bem alto, levou ele para um lugar bem alto lá em Jerusalém, levou em Jerusalém, num monte bem alto, até o pináculo do templo, que é a cúpula, muito bem alto, no pináculo do templo. E chegou lá e disse, atira daqui embaixo, porque está escrito, aos teus anjos
Aos teus anjos te ordenará e dará ordem a teu respeito que te segure nos seus braços. Isso também está escrito. Isso também está escrito lá no capítulo, no Salmo 91 do livro de Davi, Salmo 91, versículo 11, que está escrito que os anjos iam ajudar Jesus, os anjos iam acolher Jesus para que Jesus não se machucasse. Quer dizer, as pessoas iam acolher. Os anjos que aqui está citando é simplesmente os apóstolos. Os apóstolos iam estar do lado dele, acompanhando para cima e para baixo. Esses são os anjos de Deus, os anjos que andou com Jesus. Então, aos seus anjos ordenará e dará ordem a teu respeito para que te guarde, que não tropece em pedra nenhuma. Então, naquele momento, era só tentação. Então é importante a gente lembrar da transparência da palavra de Deus, porque quando a gente conecta a palavra de Deus, a gente percebe que tudo isso é por parábola. Então esses que percebem a transparência da palavra de Deus, esse vai usufruir da vida eterna. Todos nós sabemos que a nossa vida é aqui, o tempo todo. Todos nós nasce, morre, renasce, tudo aqui. Nasce, morre, renasce aqui mesmo. Todos nós podemos conectar essa via de pensamento. E os demais vídeos que eu irei fazer, com certeza irei falar sobre esse assunto, irei transparecer um pouco para você da forma que é o renascimento aqui. Aí você vai ter convicção e você vai começar a praticar as coisas boas e fazer as obras boas, porque tudo que você faz é para você mesmo. Literalmente é para você mesmo, na finalidade é para você mesmo, porque quando você ama o próximo, você está se amando. Por isso que Jesus falava, amai o próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo maior mandamento. O primeiro é adorar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é amar o próximo a ti mesmo. Porque quando você ama o próximo, você está se amando. Quando você cuida, você está sendo cuidado. Quando você ajuda, você está sendo ajudado. Isso é importante. Talvez alguém ajudou alguém e as pessoas nem agradeceu. Não importa, ajude. A sua obrigação é ajudar. Ajude, não espere nada em troca. A troca você espera de Deus. Deus que vai te dar, Deus que te paga, entendeu? Deus não te deve nada, mas automaticamente você vai perceber que quando você faz o bem, isso vai ser transformado de uma forma maravilhosa em sua vida. Ajude sempre o próximo, esse é o pedido do Senhor Deus, independente disso. Então no capítulo de Mateus, capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E jejuou 40 dias e 40 noites, nada comeu. Então o tentador chegou para ele e disse, tem fome? Claro que Jesus tinha fome, passou 40 dias e 40 noites, claro que tinha fome. Ali era simplesmente a carne querendo comer, querendo desobedecer a Deus. Porque Deus já tinha falado no capítulo de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, lá no Antigo Testamento, que não era para ele comer. Deus mandou você pelo deserto para que você passasse por dificuldade, passasse por fome, não se alimentasse, porque o alimento ia ser pecado. Era alimento que era perecível. O que Deus quer que nós se alimente é alimento não perecível. É um alimento sólido. O alimento sólido é simplesmente o quê? Mel. Jesus se refere a mel. Mel é um alimento sólido. E leite é um alimento perecível. É criança. Quem se alimenta de leite é criança. Entendeu? Quem se alimenta de alimento sólido é adulto. É aquele que é experiência. Consegue transparecer a palavra de Deus para todos nós. Então isso é importante, que a gente venha conectar os bons pensamentos. Então naquele momento o tentador falou, levou ele até Jerusalém, até o pináculo do templo, aquele pináculo que está ali atrás, simulando aquele pináculo que está ali atrás. O pináculo tem o que lá em cima? Tem a cruz. Ninguém queria que Jesus subisse a cruz, nem os próprios irmãos de Jesus queriam que ele subisse a cruz. Até o próprio Jesus também, na hora que chegou naquele momento, ele não queria subir a cruz. Sabe por quê? Porque ele falou para o Senhor, ele estava em sofrimento, em agonia naquele momento. Ele disse, meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, e sim a tua. Já pensou se Deus deixasse Jesus fazer a vontade dele? Ele estava no caráter de homem, estava na semelhança de homem, então ele ia desistir. Ele não ia, se fosse fazer a vontade do homem, dele mesmo, do Filho do homem, Jesus, ele não ia subir a cruz. Por isso Jesus falou, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, e sim a tua. Então é importante, porque Jesus pediu para fazer a vontade do Pai, não a dele. Meu amigo, se fosse fazer a vontade de Jesus, com certeza ele não ia subir a cruz. Porque quando ele subisse a cruz, ia livrar todos dos pecados. Traficante, matador, homossexual, gay, lésbica, todo mundo está no céu, porque Jesus uniu todos por essa cruz. O céu quer dizer simplesmente a transparência da palavra de Deus. Então temos que lembrar que nós já estamos no céu. Esse corpo, seu corpo, isso é o céu. É a transparência da palavra de Deus, você vai perceber que isso é o céu. O corpo é tão puro que o próprio Deus habitava nesse corpo. Observe lá em 1 Coríntios 6, versículo 19, que fala, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e não imputando os pecados dos homens para eles mesmos.
Jesus, pelo contrário, Jesus assumiu todo o pecado. Jesus assumiu todo o pecado e subiu na cruz e destruiu esse pecado. E a Bíblia descreve que Jesus subiu na cruz e destruiu o diabo. Olha que conexão. Se Jesus subiu na cruz, destruiu o pecado, uma passagem fala e outra passagem fala que Jesus subiu na cruz para destruir o diabo. Olha que conexão. Então você tem que perceber, diabo não existe Satanás, não existe. Demônio é simplesmente uma pessoa dominada por um pensamento mau. Isso é uma pessoa endemoniada, é uma pessoa dominada por um pensamento mau. E quando esse pensamento é colocado em prática, ele gera morte, quer dizer, ele vai gerar morte. Quando o pecado é colocado em prática. Quando você tiver com um pensamento mau em sua cabeça, é simplesmente iniquidade. Mas quando essa iniquidade é exposta, é colocada em prática, ela vira pecado. E o pecado, quando ele concebe, ele dá a luz à morte. Então, é importante nós conectar bons pensamentos para que nós possamos usufruir da vida eterna. Muito obrigado pela conexão. Muito obrigado pela conexão, porque conexão é transformação. Hoje com o profeta Avatar. Se você gostou, você dê o like para que outras pessoas também possam acompanhar. Não só para brasileiros, não só, é para o mundo todo. Eu estou falando para o mundo todo. Eu tenho muitos amigos que moram nos Estados Unidos, Canadá, Nova York. Todos os amigos moram, tanto na capital como no interior. Todos me acompanham. No Nordeste, muitas pessoas me acompanham também. Então é importante nós conectar os bons pensamentos. Eu poderia citar muitos versículos da Bíblia aqui, mas mais para frente com certeza eu irei citar. Mas com certeza eu irei citar mais. Isso é importante a gente ver todo mundo aqui passando no momento, todo mundo contagiando com a própria energia. O Senhor acabou de falar aqui que essa passarela está balançando, entendeu? Eu falei Senhor porque aqui na terra nós temos Senhor também. Pessoas que têm autoridade, que exercem autoridade, temos Senhor também. Mas o Senhor dos Senhores é o próprio Deus. Então é importante, observa o balanço da passarela. Isso é maravilhoso. Então, isso é o que dá gravar vídeo ao vivo. Você não vai ver eu editando nenhum vídeo do meu. Se tiver alguma falha, alguma coisa, você me perdoe. Porque conexão é transformação. Eu sei que você não vai conectar as falhas. Você vai conectar a transparência da palavra de Deus. Então observa aquela cúpula lá atrás. Foi uma cruz daquela e Jesus subiu. Ninguém queria que Jesus subisse naquela cruz. Nem ele próprio, nem os próprios irmãos dele queriam que ele subisse. Observe que os irmãos edificaram um monte para que lançar Jesus lá de cima para baixo. Então eles não quiseram aceitar. Ninguém queria que Jesus subisse na cruz. E principalmente o homem, que é o diabo, né? O diabo disse, atira daqui embaixo. O diabo não queria também que ele subisse. O diabo é simplesmente a conexão com o homem, a conexão de pensamentos maus. O diabo não existe. Acompanhe meu programa que a partir do momento que você conectar a transparência da palavra de Deus, você vai perceber que diabo não existe. Eu digo para você e comprovo em toda passagem bíblica. Então, temos que lembrar das passagens bíblicas. Quando você lembra das passagens bíblicas, não literalmente, mas de uma forma transparente, de uma forma profética. Eu sou profeta, mas eu não profetizo o que vai acontecer, eu profetizo o que já aconteceu. Você tem a vida eterna, você tem Deus no coração, todo mundo tem Deus. Traficante, matador, estuprador, homossexual, gay, lésbico, todo mundo está no céu garantido. Todo mundo tem a vida eterna. O problema é que as pessoas não se lembram. Por ela não se lembrar, ela continua matando, roubando, destruindo, se prostituindo, tudo. Ela continua fazendo a mesma coisa errada porque ela não se lembra. Aí chega naquele momento, tem pastor que fica enganando ele, mas ainda querendo dinheiro, enganando. Dê dinheiro, senão você não vai para o céu. Tudo isso é conexão errada. Saia dessa conexão. Eu não vou para as igrejas, entrar nessas igrejas, que eu tenho vergonha. Eu não vou levar minha família nas igrejas para ver aquela gritaragem. Pisam no diabo, pisam no céu. Tudo loucura. Eu não levo com vergonha. Mas você pode conectar um bom canal, umas boas palavras, leia a Bíblia em casa. Isso é a transparência de palavra, isso é a transparência da palavra de Deus. Você quando conecta os bons pensamentos, como conecta as boas coisas, você vai usufruir. Porque conexão é transformação. Observe em sua mente, todo o mal que veio sobre você foi o quê? Foi fruto de um pensamento. Ou você mesmo se colocou nessa conexão de pensamento e usufruiu do mal que você está passando agora, ou alguém conectou os maus pensamentos e lhe atingiu nesse sentido. Por isso que é importante ficar na sombra do Senhor. O que é na sombra do Senhor? Na sombra do Senhor é simplesmente você ficar na palavra de Deus. É você ficar sempre na conexão da transparência de Deus, na transparência da palavra. Então é importante nós lembrar disso agora. Muito obrigado pela conexão, porque conexão é transformação. Hoje com o profeta Avatar.
Eu irei lançar esse vídeo no YouTube, também no Instagram e também no Facebook, para que você acompanhe e possa conectar a transparência da palavra de Deus. Irmão, escuta uma coisa, você tem a vida eterna, seja feliz, não desista, continue lutando. Observe a palavra de Deus e conecte a transparência da palavra de Deus. Acompanhe o meu canal. Se você gostou, dê o like e compartilhe para que outras pessoas possam também acompanhar o nosso canal. Compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram. Todos nós temos que lembrar, irmão, Deus está com todos, Deus ama todos. Um forte abraço a todos e até o próximo programa com o Profeta Avatar.